Olá, meus amores! Dando continuidade no nosso assunto de ecologia, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre relações ecológicas harmônicas, pessoal, olha só. Então, são relações ecológicas que geram harmonia ou com indivíduos da mesma espécie ou com indivíduos de espécies distintas, mas que são relações que são benéficas para eles. Sempre alguém vai sair ganhando, para o outro lado pode ser indiferente, ou ambos vão ganhar, ou só um vai ganhar e o outro não vai ser prejudicado. Então vamos lá prestar um pouquinho de atenção aqui na Tia Dindy, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então olha só, relações intraespecíficas. Quando a gente fala de intraespecífico, são sobre indivíduos da mesma espécie. Então são relações ecológicas de indivíduos da mesma espécie. Então é intraespecífico, tá? Indivíduos da mesma espécie, tá aqui. Eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de relações intraespecíficas, que é a sociedade e a colônia. Na sociedade, nessa relação ecológica, vai haver uma hierarquia e todos os membros vão obedecer essa hierarquia, né? Tem a colaboração mútua, cada um sabe o seu lugar na sociedade, cada um exerce o seu papel com excelência para que todos consigam conviver bem ali, os indivíduos da mesma espécie. Alguns exemplos clássicos que tem de sociedade é formiga, abelha, cupim. Então, esses animais, eles vivem em sociedade. A gente tá cansado de ouvir falar sobre a abelha rainha, sobre o zangão, sobre as abelhas operárias. Então, é mesmo uma sociedade que existe ali entre as abelhas, formigas, os cupins e tem outros animais também que vivem em sociedade. Nós, seres humanos, também vivemos em sociedade, né? Tecnicamente, nós obedecemos aos nossos superiores, ao prefeito, ao governador, ao presidente. Existe uma hierarquia, né, de mandatos e a gente obedece às leis, obedece os governantes do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Colônia, pessoal, segunda relação intraespecífica, dentro da mesma espécie, né? Então, colônia, eles são fisicamente unidos, interligados, pessoal. Existe uma dependência corporal entre esses indivíduos e eles não conseguem sobreviver separados. Então, há uma obrigatoriedade nesse sistema de colônia, tá? Exemplos clássicos são corais, bactérias, algas, caravelas. Sabe essa caravela que vocês estão vendo aqui na imagem? Dá uma olhadinha aqui. Então, essa caravela, são vários indivíduos juntos, né? São vários indivíduos da mesma espécie, mas são indivíduos diferentes que estão ali vivendo em colônia, tá? Eles não conseguem viver separados, eles dependem fisicamente um do outro. E aí, pessoal, olha só. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações interespecíficas. Relações interespecíficas são entre indivíduos de espécies distintas, tá? Não são mais da mesma espécie. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre espécies diferentes que vivem em harmonia. A protocooperação é um exemplo, tá? É facultativo, ou seja, não é obrigatório. Eles podem viver dessa forma ou não. Ambos se beneficiam. Exemplo para vocês conseguirem entender sobre a protocooperação é o peixe-palhaço e a anêmona. Por que é uma protocooperação ali? Porque o peixe-palhaço, no momento que ele entra na anêmona, ele se protege dentro dela contra os predadores que tomam choque se chegarem perto da anêmona, né? E ao mesmo tempo ele acaba trazendo comida para ela, né? De outros peixes que podem vir atrás do peixe-palhaço, a anêmona se alimenta deles. Então há uma protocooperação ali. Outro exemplo é o pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo ele fica lá com aquele bocão aberto assim, e o pássaro palito fica só tirando os micro-organismos do dente do crocodilo. É bom para o crocodilo, lógico, que vai ter os dentes sempre sem micro-organismos, e é bom para o pássaro, porque o pássaro se alimenta daquilo dali. Mas eles conseguem viver sem, né? O pássaro ele consegue se alimentar de outras coisas e o crocodilo ele vive sem o pássaro também com dente sujo, não tem problema nenhum, não é uma relação obrigatória que existe ali. Já no mutualismo ou simbiose, que vocês podem encontrar desses dois nomes, tá? No mutualismo é obrigatória essa relação interespecífica. Por quê? Porque ambos se beneficiam, né? Só que um não consegue viver sem o outro. O exemplo que eu dei aqui foi dos pulgões e das formigas. Para quem não sabe, as formigas adultas, elas se alimentam de seiva de planta. Geralmente é assim, tá? Existem outras espécies de formiga que se alimentam de outras coisas. Mas, de maneira geral, na natureza, as formigas, as adultas, se alimentam de seiva de planta.
Só que ela não tem um aparelho bucal que consiga perfurar a planta e retirar a seiva. Então, quem faz isso para elas são os pulgões. Os pulgões, eles têm esse aparelho bucal que consegue retirar a seiva da planta e o excesso da seiva que ele consome, ele elimina e a formiga vai lá e se alimenta do que o pulgão tá eliminando ali. Por que é obrigatório? Porque a formiga não consegue retirar a seiva da planta. Ela precisa de um outro animal que retire para ela aquela seiva. E o que a formiga faz pelo pulgão? A formiga protege o pulgão. Sem a formiga, o pulgão ele é muito vulnerável. Ele é um inseto, né? Um bichinho extremamente frágil. Uma gota de chuva tira ele da planta e ele acaba morrendo. Então a formiga protege o pulgão e o pulgão fornece alimento para a formiga. Isso é um mutualismo e uma simbiose que existe entre eles dois. Comensalismo, pessoal, uma outra relação interespecífica. Já no comensalismo é facultativo, ou seja, eles não têm obrigatoriedade de estarem juntos ali. E só uma das espécies vai se beneficiar no comensalismo. Um exemplo, e para o outro é indiferente, tá? O exemplo é a rêmora e o tubarão. Rêmora é aquele peixinho que fica acompanhado ali, ó, fica indo atrás do tubarão, ele se alimenta dos restos de comida do tubarão. Esse rêmora ele pode se alimentar de outra forma? Pode. Existem rêmoras que também vão atrás das tartarugas. Consegue colar ali no corpinho da tartaruga e vai atrás dela também, se alimentando dos restos da tartaruga, se aproveitando da natação da tartaruga, entendeu? É um peixinho bem espertinho. Mas ele consegue viver também sem o tubarão e sem a tartaruga. Ele consegue se alimentar sozinho, ele faz sozinho. É mais fácil para ele ficar atrás deles, né? Mas ele consegue se alimentar sozinho também. Então é facultativo, não é uma relação obrigatória ali. E o inquilinismo, que é a nossa última relação interespecífica, né? Interespecífica entre espécies distintas, tá? Então, o inquilinismo, a nossa última relação, ela também é facultativa e oferece proteção e apoio para uma determinada espécie e para outra é indiferente. Um exemplo clássico para vocês conseguirem entender são as orquídeas e as bromélias, né? Todo mundo já deve ter visto uma orquídea pendurada, amarradinha no tronco de uma árvore, ou uma bromélia também amarradinha no tronco de uma árvore. Para a árvore, não faz a menor diferença aquela planta estar ali se apoiando nela. E por outro lado, a árvore ela vai fornecer tanto apoio quanto proteção para essas espécies. Mas elas conseguem viver em outro ambiente? Com certeza. Existem bromélias pelo chão, existem orquídeas plantadas em vaso, que não estão no chão também, que não estão apoiadas em árvores, em lugares assim. Então, beleza? Essa videoaula foi bem rapidinha, super fácil de entendimento. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima videoaula. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau!